Existe, tecnicamente, um entendimento, onde a vítima sempre mostra o presente. Olha o que está acontecendo comigo, olha o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque ela quer chamar a sua atenção. Se ela mostrar o que aconteceu e já passou, você não vai se importar. Se eu te contar que eu bati meu carro, você fala assim, pô, Elton, e aí, cara, como é que a gente vai fazer? O que você está precisando? Porque é algo no presente. Se eu te contar que eu bati lá atrás, você não vai se importar. Entende? Nossa, isso faz muito sentido, porque meu pai e meu tio trabalham junto lá e tal, aí teve uma sexta-feira, que meu pai me ligou e tal, aí conversando, aí, como é, pai, foi sua semana e tal. Putz, essa semana seu tio se acidentou muito feio no trabalho e tal, mas, ou seja, como já tinha sido, eu falei, mas tá bem, né, tipo, porque vocês... Não, já foi. Já Mas na passou. hora foi muito grave, né? Tipo, pô, a gente achou que ele ia... Se te Pô, mas ligasse se ele na hora, caraca, você ia ficar parar assim, meu lá Deus, será que mesmo, o cara talvez vai sem morrer? poder fazer nada, exato. Tá, nossa, faz sentido Então mesmo. essa é a diferença. E por que a gente vem Perfeito. tipificando essas coisas? E por isso que eu te falo que isso é uma teoria estruturada e não a narrativa de internet. Certo. Tá? A vítima ela vai mostrar ou usar os acontecimentos presentes. E por que você não pode tirar o problema de uma vítima? Porque ela está usando aquele problema para alguma coisa. Se ela Tem está impacto usando nela ainda. isso, se ela está usando esse problema para chamar a atenção dele e você tira o problema dela, o que ela precisa? Outro problema. Outro problema. Rapaz, você realmente é muito E inteligente. pode ser um problema maior do que ela já tinha ali, né? Vai ser maior, porque ela vira e fala, então eu vou arrumar um problema maior, porque esse aqui você não vai dar conta de resolver. Perfeito. Isso é, por exemplo, o que acontece em caso de recidiva de câncer que dá metástase. A pessoa está com câncer de mama. Aí vai lá o médico e tira. Ela fala, poxa, tirou, que bom, tô curada. Mas agora ele não me dá mais atenção. Droga, eu vou arrumar outro câncer. Onde agora? Eu vou arrumar no osso. Eu quero ver quem é médico que vai tirar o câncer do meu osso agora. Que loucura, velho. É só um exemplo do que você mesmo disse. Eu tirei o problema da vítima que precisa daquilo. Ela precisa daquilo no presente, você não pode tirar. Mas quando o cara é curado, significa o quê? O que significa quando o cara curou? Tipo assim, pô, teve o câncer... Ele não precisa mais daquela doença. Perdeu a utilidade. Porque daí resolveu a relação dele... Ou ele entendeu que, quer saber? Não compensa ficar doente por essa pessoa. Mesmo de forma inconsciente. Mesmo de forma inconsciente. Tá. Na verdade, a gente fala de forma inconsciente, mas na verdade, nesses acontecimentos, muita coisa vai acontecendo, viu? As pessoas falam as coisas para as outras, percebem, ok? E o nosso consciente, ele é projetado para seguir o caminho saudável. Então, nós estamos sempre em busca da luz, estamos sempre em busca da verdade. Porque o tempo do fato registrado emocionalmente que é utilizado, ou seja, a utilidade que aquele registro ganha é sempre sobre algo do passado. Quando você pega uma pessoa que está tentando se vingar da outra, ela só mostra os acontecimentos do passado. Quando a gente começou, ele não era nada. Tá. Eu acho que não chega a ser talvez uma vingança. Vou usar um sentimento não saudável. Uhum. Tivemos uma colaboradora. Ok. X. Trabalhou pouquíssimo tempo, nem sei tanto tempo assim. Mas foi muito bem acolhida, enfim, muito bem tratada. Ao desligamento, certo? Poucas semanas depois recebemos uma carta da justiça. Ok. Que teríamos que pagar lá não sei quantos mil reais e tal. Sai a sentença. O sentimento que eu fico é tipo injustiçado. Assim, nossa, mas caraca, velho, não faz sentido nenhum. Não é uma vingança do tipo assim, putz, eu vou fazer algo pra me vingar. Não, mas é tipo assim, cara, eu acho que em algum momento ela vai ter que pagar isso. Ela vai ter que... Não, pô. Por que ela vai ter que pagar? Porque é injusto, não foi? Uai, a justiça não disse isso. Mas... Se foi injusto... Quando a gente fala de justiça do trabalho, ela não tem o histórico de ser justa sempre, né? As regras são claras. Elas podem não ser agradáveis ou favoráveis, mas elas são claras. Você descumpriu alguma regra. Certo. Então foi justo pela regra que você decidiu seguir. Vai empreender nos Estados Unidos então, porra. Para aquela regra estabelecida onde você decidiu ter aquele negócio, a regra... Então você não vai comprar minha dor de empreendedor aqui e falar que já passa por isso aí.
Eu Já sei passei por como é. coisa pior. Eu sei como é. Mas entenda, é porque o Vingador, Entendi. ele não tem um objetivo... Isso não é Vingador, então. Essa era a Não. minha pergunta, não é? Não. Não chega a ser um Vingador. Né? Não chega a ser um É Vingador. o mais próximo que eu cheguei a ser um Vingador já, eu acho. Porque o Vingador, ele sempre vai buscar diminuir aquele que foi importante para ele e que ele era para o qual ele era importante. E por que ele quer diminuir? Para devolver aquela pessoa para o estado anterior. E o Vingador sempre ataca aquilo que é importante para o outro. Você pega um casal que está se divorciando, dá para saber quando tem o padrão controlador Vingador. Vamos supor, o cara tem uma moto, uma casa, uma empresa e uma fazenda. E na divisão ali, a coisa não se resolve. Ela nunca fala o que quer. Porque, na verdade, o que ela quer... É machucar o outro? Não. Ela quer voltar ao lugar de importância lá do passado. Certo. E aí o cara vira e fala, eu não sei como dividir isso. Tudo que eu quero é que a empresa fique bem. Ela vira e fala, eu também. Eu só quero a metade da empresa. Só que ela nem sabe tocar a empresa ou coisa do tipo. Ou ele vira e fala, podemos dividir do jeito que você quiser, eu só quero a moto. O que ela vai dizer? Eu quero só a moto. Eu quero também, porque se é importante para você, Perfeito. eu vou atacar porque eu era importante antes. Certo. Eu vou te contar um negócio absurdo. Até para mostrar que a gente vive esses padrões. Eu tive uma treta societária gigantesca. Tá. Gigantesca. Tipo, a mulher inventou um monte de processo, aquela coisa toda e tal. E todo padrão ele vai ser compatível com o outro. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não tem padrão, o outro não adianta ter padrão ali perto. Vai embora ter esse padrão para outro lugar. Perfeito? Tá. E no meio da treta, eu virei para a pessoa que eu sabia que tinha um padrão controlador vingador. Nós estávamos brigando por um desentendimento filosófico e um ideal da coisa. Eu disse, cara, desse jeito não dá. Não dá pra gente ficar os dois aqui, ok? Ou eu fico ou você fica. Ela não dava conta de tocar, ela não queria sair, aquela coisa toda. Por quê? Quando nós começamos... Tínhamos a mesma visão. Tínhamos a mesma visão, Passei mas por tínhamos isso. a mesma importância. E naquele momento, eu não me importava mais com ela, porque eu disse, do jeito que você tá, não faz sentido a gente seguir, ou você fica sozinho, ou eu fico sozinho, a gente não vai mais tocar. Beleza, não tô me pintando como santo, se parecer que eu tô santinho, você me puxa a orelha. Não. Aí, chegou um momento que eu cansei daquela treta. Eu falei, quer saber? Tudo que eu quero é ir embora. Fica com essa empresa pra você. Na verdade, eu tava puta, eu mandei enfiar num lugar. Tá. Eu só quero ir embora. Agora perceba. Eu disse pra ela o que era importante pra mim naquele momento. O que era importante pra mim naquele momento? Ir embora. Ir embora. O que ela fez? O que ela fez no dia seguinte? Você não vai embora. Você não vai embora. No dia seguinte, ela pediu uma liminar para que o juiz impedisse a dissolução parcial da sociedade. Eu fiquei impedido de sair da sociedade. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Pois é, tecnicamente não dá para impedir. Ué, não tem livre-arbítrio? Não é só livre-arbítrio. Tipo assim, eu tenho que poder sair de uma sociedade. Com a liminar que ele deu, ele me obrigou a ficar na sociedade. Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu analisar meus padrões aqui e tal. Mas entenda uma coisa, só pra gente fechar nesse ponto... Eu quero entender o que isso significa. Só pra gente fechar nesse ponto, se você quiser depois a gente abre. Mas o que eu chamo de fechar nesse ponto? Entenda, eu cometi um erro. Eu revelei pra ela o que era importante pra mim. Certo. E muitas vezes, em um divórcio, por exemplo, eu vou usar problema de divórcio porque... É muito comum, né? É muito comum vingança em divórcio e questão empresarial. É um divórcio também, de certa que é um forma. divórcio também, exato. Poxa, a gente era importante, você se importava, agora eu não sou mais importante, dupla sertaneja, aquela coisa toda. Exato. Aí, você tem um divórcio onde às vezes o cara, ele entende que para a mulher vai ser mais difícil, porque sempre vai, sabe? E aí ele com aquele sentimento de culpa ou preocupação ou responsabilidade, seja lá o que for, ele vira e fala para a mulher o seguinte, vamos fazer o seguinte, tudo que eu quero é que os nossos filhos fiquem bem. Os bens a gente divide. Vamos garantir que os nossos filhos fiquem bem. Certo. Perfeito? Ela vira e fala, é com isso que você se importa? Ok, eu vou fazer de tudo para que você não os veja. Eu vou pintar o satanás de você porque agora vem a parte perigosa. Essas crianças vão ter problema de saúde, problema de escolaridade. Eles vão ter todo tipo de problema porque o que você quer é vê-los bem e você não vai vê-los bem. O que tem de gente que cresceu hoje, está tentando empreender e é resto de vingança de divórcio mal feito, cara, tá assim, Vini.
Cara, isso começou a fazer muito sentido. Cara, eu tive muito. Olha que doido isso. Eu tive muito. Sempre. Cara, quando eu era criança, sempre estive muito no hospital, problemas de saúde. E a minha mãe tinha esse relacionamento com meu pai. Do tipo assim. O meu pai, eu era importante para meu pai, mas a minha mãe não era para ele. Ou seja, é isso que acontecia. Eu É ficava isso. mal e E aí ele. tem aquela coisa. Nossa, doido Essa mesmo. criança, ela fica dividida, porque, tipo assim, vamos entender. Vocês dois adultos brigaram. Vocês me fizeram, depois vocês brigaram. Eu não tenho nada a ver com isso. Certo. Ok? Mas a mãe, ou o pai, tá? Não quero colocar a mulher nesse Não, lugar. não. Um dos dois, Aham. vamos dizer assim. Manifesta esse padrão e, obviamente, a criança vai ficar privada de se relacionar com a outra parte. Entende? Tipo assim, se eu te ver de amorzinho com seu pai, eu vou achar que você tá do lado dele. E aí já cria um registro do tipo, Pronto, não agora você quero, entendeu. Cria um registro. não quero deixar a minha mãe mal. Não quero deixar minha mãe mal. Se for uma mulher, por exemplo, ela não vai separar muito de que é o pai dela. O grande lance é, quando eu aproximo de um homem, eu gero problema para alguém. Essa mulher vai ter problema de relacionamento no futuro. Eu não pude amar e ser amada pelo meu pai porque eu machucava minha mãe. E aonde que... Aí você falou de resto de divórcio, no que empreender. Aonde que isso afeta o empreender, por exemplo? Qual que é a relação que essa mesma causa tem com empreender e ganhar dinheiro? Todas essas causas serão as que nós vamos identificar quando a gente percebe que uma pessoa não tem permissão para ir além daquilo. As causas são as mesmas. As causas são as mesmas. Registros utilizados de forma equivocada por causa de padrões da dependência emocional. Lembrando que a dependência emocional é quando o estado, a ação de uma pessoa interfere no estado, na ação da outra. Entenda, a pessoa aprendeu, nós aprendemos que nós somos capazes de afetar o estado do outro, se eu afeto o estado, eu afeto a ação, a partir daquilo que eu passo. Perfeito. Essa Muito pessoa claro. que entra nessa vingança, ela vai entender que ela é responsável por resolver as brigas dos outros. Então, quando ela ganha o dinheiro e tem alguém com um problema, ela entende, é minha responsabilidade diminuir esse problema. Tá aqui o dinheiro. Então, é aquela pessoa que não consegue ter uma vida boa porque ela sente que é injusto ela ter uma vida boa se o outro tá tendo uma vida ruim. Certo. Porque esse foi o registro que ela teve. Por exemplo, Esse cara sempre vai entrar em treta, tá? Ele sempre vai entrar em treta. independente se é saúde, se é dinheiro... Não. Dos outros. Tá, tipo, se meteram de O algo... senso de justiça desse cara é altíssimo, porque ele entendeu que ele era responsável por equilibrar a injustiça do mundo, Que era um dever dele. que era um dever dele. É importante a gente observar que esse padrão não é da pessoa. Então, isso não é um diagnóstico de transtorno narcisista. Tá, e só pra... Antes de você começar. Esse cara que se torna um narcisista, o vingador, ou a vítima, Ele não se torna, ele... já tem esse padrão Não, dele. ele manifesta esse padrão. Uma mesma pessoa pode manifestar o padrão controlador narcisista com uma pessoa e o padrão controlador vitimista com outra pessoa. Mas ele vem da onde, esse padrão? Entenda. Por que a gente chama de padrão controlador? É uma forma de se comportar que controla as emoções e as ações da outra pessoa. Tá, então manifesta-se aquilo que é mais útil. Manifesta-se aquilo que é mais útil. Perfeito. Ok? E de Entendi. onde essa pessoa tirou isso? Porque ela viu as pessoas se relacionando assim. Ela cresceu ouvindo que se ela fizer tal coisa, alguém fica consequência é triste. Aí ela falou, opa, pera aí então deixa eu fazer também, ou falar que fiquei triste para obrigar o outro. Já aprendeu a ser vítima. Ela aprende por referência ou por revide. Poxa, eu aprendi que é assim. Aprendeu por referência. E por revide. Já que você fez isso comigo, eu vou fazer isso com ele. Perfeito. Ok? Perfeito. E o padrão controlador narcisista, obviamente, ele tem um aspecto que vem daquele cara que está lá no extremo, lá na ponta com um transtorno, que é aquele cara que só consegue se importar com a sua própria imagem. Quando a gente fala do padrão controlador narcisista, é que aquela pessoa vai se comportar em uma relação de modo a preservar a imagem dela diante dos acontecimentos. Lembra que a gente falou de padrões de acontecimento, de comportamento e de relacionamento? Perfeito. Entenda, aconteceu alguma coisa, ele vai se comportar, ou seja, manifestar o padrão, de modo que naquela relação ele vai preservar
ou polir ou elevar a própria imagem. Tá. Ok? Então aqui a gente já começou a conectar. Acontecimento, comportamento e Seria o tipo relacionamento. assim, o ser o centro das atenções? Mais Não, ou não é menos. nem o centro das atenções, não. Às vezes ele vai ficar de canto só para dizer: eu vou deixar vocês resolverem sozinhos para vocês verem do que vocês são capazes. Tá. Isso já é ser narcisista. Isso é o padrão controlador narcisista. Tá. Então entenda, a intenção dele é que ao final daquela situação todos entendam que são menores do que ele. Tá. Essa é a intenção. Ou seja, é uma forma de mostrar superioridade. É uma forma de garantir a superioridade. Não só de mostrar, porque ele pode mostrar a superioridade hoje e amanhã não conseguir mostrar. Então é justamente aí que esse padrão se manifesta. Ele vai garantir a superioridade. Como eu garanto que eu vou ser superior a você hoje e amanhã? Mostrando que sou melhor. Não, te impedindo de crescer, pô. Mas se eu crescer mais, não é uma forma de ser superior? Entenda, talvez eu não consiga crescer mais do que você. E muitas vezes o narcisista, ele se vê nessa situação. Ele olha e fala: eita, esse menino tá indo longe demais. Quem você pensa que é? Não se esqueça de tal coisa. Aí, ó, porrada, porrada, porrada. Não se esquece de onde você veio. Não se esqueça de onde você eu veio. escuto Essa isso. frase é terrível, viu? Aham. Geralmente quem quer que você se esqueça, não se esqueça de onde você veio, está tentando fazer você não se lembrar de para onde você está indo. Perfeito. Então, o padrão controlador narcisista, ele vai se colocar nesse lugar. Agora, nós temos a dependência emocional ativa e a passiva. E aqui a explicação é muito simples. Ativa quando eu estou manifestando com alguém, passiva quando alguém está manifestando comigo. Tá. Só existe como você ter uma relação e não manifestar, tendo o entendimento que você tem, você consegue não manifestar nenhuma dessas? Porque assim, pelo que eu entendi, todas são não saudáveis, né? Todas são não saudáveis, porque é um padrão controlador, é a tentativa de controlar o outro. Mas tem como você não manifestar nenhuma dessas? Tem. Como você ser, tipo, o que seria o saudável? Liberdade e respeito. Ah, você quer fazer? Vai lá. Tá, perfeito. Entendi. Ah, eu tô com um problema. Vai lá mesmo, do mesmo jeito, porque quem tá com problema sou eu. Então, quando manifesta algo, quando manifesta uma dessas, já é um sinal de que tem alguma coisa, um problema na relação. Isso. Tá. E vai castrar a permissão daquele que tá sendo E aí alvo disso. aí já vem todas as consequências que nós fomos falando aqui. É isso. Tá, perfeito. Então, quando a gente identifica também alguém que já age dessa forma, já tem um problema na relação. E é na forma de se relacionar com aquela pessoa, não é necessariamente da pessoa. Ah, fulano é narcisista. Não, como eu disse, ele pode estar demonstrando para você que você não é grande o suficiente, e leia-se, grande o suficiente, a régua não é com base no que você está tentando fazer, a régua é com base no que ele fez. Ou seja, você não é tão grande quanto ele. Entendeu? Perfeito. Ele é o Sim, fiel da balança. Tipo assim, não importa o que você fale, tudo ele é melhor. Tudo ele é melhor. Tudo e ele já vai fez sempre mais. se lembrar de um erro seu. E o narcisista, ele tem essa capacidade de fazer você perceber que você não é tão grande. Ele sabe como te mostrar isso. Mas aí como que você, quando você identifica um narcisista, como que você age? Aí vai depender de qual é a minha relação com ele. Entenda, lembra que eu falei do caso da crítica? Aham. Você pode estar sendo criticado por alguém insignificante, e o Certo. ideal é que você não dê significância. Você pode estar sendo criticado por uma vítima. Ah, você tem dinheiro, mas eu estou aqui sofrendo. Gerou o quê? Peso, responsabilidade. Certo? Você pode estar sendo criticado por alguém que quer diminuir você, entenda. E o vingador, ele quer te diminuir por um motivo diferente do narcisista. O vingador quer te diminuir para voltar você para o estado anterior para ser importante para você. Ou de seja, novo. não tem como ser alguém neutro, né? Alguém que seja desconhecido. Exato. Não tem como. Tá. Não tem como ser um desconhecido. Já o narcisista vai ter a intenção de te mostrar que ele é maior do que você. O que ele ganha fazendo isso? Ele se mantém controlando a situação. É aquela tia, por exemplo, que ela que paga a escola da sobrinha, ela que diz como a mãe tem que criar a sobrinha, a filha, mas ela mesma nunca teve filho. Mas ela é a que deu certo na vida. E por que que ela não vai atrás de arrumar um marido? Por que que ela não vai brilhar lá onde ela deveria, que é no ambiente de trabalho? Porque ela vem para um lugar menor para que ela fique maior. Então tem muita gente que faz questão de andar com o doente, faz questão de andar com o endividado para estar sempre com aquela
narrativa vantagem. Ai, se não fosse eu, nem comer eles comeriam. Claro, né? Tipo, aí fica muito mais fácil falar que... É o Chapolin Colorado da família. Perfeito. E agora, quem vai nos socorrer? Ela é a enviada de Deus. Deus não é capaz de resolver o problema sem ela, tem que enviar ela. Então esse é o papel e obviamente o perigo do narcisista, porque ele deixa de crescer para um lugar onde ele vai ser pequeno. É aquele cara que quer ser o leão de um zoológico da cidade do interior. Certo. Entendeu? Perfeito. E aí ele não tem permissão para ir para um lugar onde ele possa ser maior, mas naquele lugar ele vai ser menor. Esse Certo. cara ele vai sempre voltar. Você chama ele, você abre uma oportunidade, ele volta. Tá. Beleza, entendemos essa estrutura, essa raiz, cara, muito claro. Você tem essa... Não sei se você construiu já seu, mas você tem essa habilidade de explicação, cara, perfeita, assim. E ficou muito bem entendido. Vamos para uma outra parte agora. Ok. Que parte? Entendemos como a permissão impacta tudo isso. Uhum. Mas, por exemplo, estou tendo contato com esse assunto agora, certo? Ok. Quero olhar para mim e quero medir a minha permissão. Existe como? Existe. Eu medir a minha permissão? Existe. Como? Eu sempre cruzo 3 coisas: capacidade, disposição e permissão. Capacidade é aquilo que você sabe. Mas em tempos de inteligência artificial, saber é desnecessário, viu? Tá. Concorda? Em parte. Tá. Se... Eu entendi o que você quis dizer. Beleza. Vamos lançar um foguete. Você sabe pilotar? Não. Vamos chamar alguém que saiba, pô. Resolveu a capacidade? Resolveu. Resolveu. Certo. Perfeito? Você domina essa mesa, todas essas coisas aí? Juntos conseguimos fazer algo maior. Perfeito. Então, Tá. capacidade é o seguinte: se você não sabe, aprenda ou contrate alguém que saiba. Perfeito. Perfeito. E por que eu falo em tempos de inteligência artificial a capacidade não é mais um problema? Porque, cara, desculpa, você pergunta um negócio pro chat GPT, ele te dá uma resposta como um engenheiro super sênior, um advogado especialista, ele te tá mais acessível. Não, e esses dias eu até vi um vídeo tipo assim, eu tenho um problema tal. Se você fosse o Jesus, o que você me falaria? Cara, os negócios que você fala, caraca, velho. Então, assim, não é difícil ter capacidade para fazer as coisas hoje. Então, por que eu bato nessa tecla? Para que as pessoas entendam que não falta capacidade para elas. Até porque muitas dessas pessoas fizeram outra faculdade, fizeram pós, outra prós, e foram fazendo coisas para adquirir conhecimento acreditando que faltava conhecimento para dar o próximo passo. E não era. Perfeito? Certo. Quando a gente fala de disposição, é o vigor, a coragem, a ambição. É o fato de você estar ali para fazer o que você tem que fazer. Tá. Agora, cá entre nós. Você é um cara de internet, vamos dizer assim. Eles não sabem, mas você rala igual um cavalo. Perfeito. Significa que você tem disposição. Na linguagem, assim... Força de vontade. Pagar o preço. Pagar o preço. Tá. Pô, o brasileiro tem disposição. Mas a disposição não é algo que ela... Tem dias que você não acorda menos disposto, por exemplo? Tudo bem. Aí você toma um negocinho e tá tudo certo. Toma um café e é isso. Café é pra isso. Aumentar a sua disposição. Café, suplementos... Ou seja, você consegue interferir diretamente nela com alguma coisa. E você pode. Vai lá, toma um banho gelado, dorme mais cedo. Pré-treino. Um pré-treino. Dá jeito, pô. Ok? Certo. Agora, a permissão eu só aumento corrigindo a minha relação que me impede de ser, ter, fazer ou ir. Só isso. Então, o grande desafio aqui desses 3 é a permissão. É a permissão. Não tem como você terceirizar. Você aqui foi até onde você pode, não até onde você dá conta. Você dá conta de ir mais longe. Aqui onde? Tipo, você diz em termos de negócio? Negócio, imagem, resultado. Como você mede o seu resultado? É quem eu me tornei. Por exemplo, eu vou para os podcasts, para os eventos, com essa medalhinha, para eu me lembrar. Eu quero trazer o Nobel para o Brasil. E, cara, isso vai ser muito difícil. Isso vai ser muito difícil. Talvez eu não consiga. Se você perguntar, então você já tem permissão para isso? Eu falo, claro que não. Pô. Senão já teria. Senão já teria. Pronto, você é um cara muito inteligente. Já teria. Já teria. Beleza. Se você ganhasse 50 vezes mais do que você ganha hoje, sua vida seria melhor ou pior? Cara... 50 vezes, irmão. Então, óbvio que eu teria que falar melhor, né? Mas deve ter alguma pegadinha, né? Deve ter alguma... Deve ter uma lógica, né? Tá, com certeza seria melhor, vai. Qual que é o...
Mas também, com certeza, seria pior. Por isso é ruim crescer tão de uma vez. De não estar preparado. E esse preparo vem na correção das relações. Quanto mais você tem, então mais não você tem que dizer. Então, não ter uma permissão alta desde o início da sua carreira também é bom? Existem 2 tipos de permissão. Existe a permissão nata, que é a que os meus filhos têm, que eu viro pro meu filho e falo, você pode dirigir qualquer um dos meus carros, mas entenda, eles são meus, você não tem carro nenhum. Eu sou apaixonado por carros e ele também. Tá, beleza. Ah, porque a mamãe é a mais linda do mundo e não sei o que mais. Deixa eu te contar uma parada. Daqui uns anos você vai ter que ir atrás de uma mulher. Essa aqui é minha. Você não tem. Deixa o papai contar um negócio pra você. Eu sou muito rico. Você não. Você é filho de rico. Mas você pode diferente, né? É diferente. Você pode fazer o que você quiser. Você não precisa me agradar. Se você quiser ser DJ, vá ser DJ. Ah, que eu quero jogar basquete. Então se dedica. Ele não é refém de uma aprovação minha, de um orgulho, de uma necessidade de provar nada. Então ele tem uma permissão nata. Tá. A minha foi adquirida. Eu tive que ir adquirindo, dizendo, gente, não, eu posso ser diferente de vocês, me deixem em paz. Eu tive que ir estabelecendo limites. Ralar muito. Ralar de alguns desses limites, cara, eles estão aí até hoje. Então, quando eu sei que uma pessoa tem permissão? Quando ela tenta, consegue e mantém o resultado. Quando eu sei que ela não tem permissão? Quando ela tenta e não consegue, ou quando ela tenta, consegue e não mantém o resultado. Mas, por exemplo, o ela tentar e não conseguir não pode ser uma falta de capacidade? Pode. Mas aí você vai entender que é um ajuste do processo. Agora, se ela tentou e justamente naquele momento alguém roubou ela, justamente naquele momento ela bateu o carro, justamente naquele momento ela ficou doente, aí você fala, opa, teve um impacto que te impediu de fazer aquilo que você estava fazendo. Você sabe uma coisa que eu observei durante a minha vida? Quando eu comecei o Forjando, assim, até então, cara, já tinha feito vários projetos muito legais, assim, que as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, cara, se isso aqui der errado é X milhões, sabe? Essas coisas assim. E aí, eu percebi, quando eu comecei a Forjando, eu falei assim, cara, tem uma coisa que eu preciso consertar, que é o quê? Sempre quando eu tô indo assim, cara, agora um super projeto, aparece um negócio mais legal para eu fazer. Isso também é uma forma, então, de não ter uma permissão alta? Sim. Especialmente sobre como você se relaciona com aquele acontecimento, ou seja, como aquilo te impacta. Apareceu um negócio super legal. Tá, apareceu um negócio super legal quando você estava começando o seu ou quando o seu estava prestes a dar certo? Prestes a dar certo. É sempre assim, eu chamo isso de momento pré-queda. O que é o momento pré-queda? Todos nós temos um teto e um chão. Na medida em que a gente vai identificando e quebrando os nossos padrões, a gente vai subindo tanto o teto quanto o chão. Sua janela de permissão vai aumentando. Então tem gente que tem um teto de 50 mil. Esse cara não faz mais do que 50 mil. Certo. Se ele fizer 60 mil, vai acontecer alguma coisa que O carro vai quebrar. E quanto vai custar o conserto? A diferença do que ele está acostumado a ganhar. Você realmente é muito inteligente. Tá. E aí quem está assistindo vai identificar. Putz, fiquei doente, o que aconteceu? Ah, gastei quanto? Quando a pessoa vai ver, caramba, gastei 10 mil, perdi 10 mil, perdeu o excedente. Então tem muita gente que inclusive não se arrisca porque inconscientemente ela percebeu. Toda vez que eu passo de 50 dá ruim, deixa eu ficar aqui em 48, 47. Tá. É isso mesmo. Tá. Então eu falo, aqui eu tenho um teto e um chão. Tanto no teto quanto no chão você tem um valor e um CPF. O valor é o seu limite. O CPF é quem te limita. Ok? Se você é uma pessoa que está produzindo, faturando, acumulando sempre esse valor do seu teto, toda vez que você estiver chegando lá em cima, você vai viver o que eu chamo de pré-queda, que tem literalmente esse nome porque é aquilo que acontece antes da queda. Aquele exemplo da mulher que o marido bateu o carro foi uma pré-queda. A queda é ela ligar pro pai dela? A queda é o acidente. A pré-queda foi alguma coisa na relação dela com o pai. O que aconteceu antes? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Alguma coisa na relação dela com o pai dela. Certo. Ele vai ter que me pagar. Tá, mas e por que isso se manifesta sempre nesse momento? Por que não poderia se manifestar num momento diferente? Porque se você seguir
você vai para um lugar que para você é ruim, você não pode ser. Tem gente que, por exemplo, pronto, a falta de permissão afeta 3 áreas da vida: saúde, dinheiro e relacionamento. Certo. Ok? Estamos falando de dinheiro. Deixa eu fazer um paralelo com a saúde que você vai entender. Tem gente que não pode emagrecer. Ela não pode ser bonita, porque ela cresceu ouvindo que mulher, quando é bonita, ela vira um objeto, ou sei lá o quê, ou ela foi abusada, ou etc e tal. Quando ela começa a bater o resultado de emagrecimento dela, ela começa a se achar estranha naquele ambiente. Aquilo começa a fazer mal para ela. Ela chega no lugar, alguém fala: nossa, você tá bonita. Putz, não tô acostumado a ouvir isso não, Não tô acostumado a ouvir isso não. Vamos falar que eu sou bonita, daqui a pouco vão falar que eu fui promovida só porque eu tô bonita, daqui a pouco vão querer sair comigo, daqui a pouco não sei o que eu tô fora. O que ela faz? Engorda de novo. Engorda de novo. Porque ela não tem permissão para ser magra. Que loucura. Loucura, bicho. Loucura, loucura, loucura. Então, quando você entende o padrão e o teto da pessoa, você tem que ir dando dinheiro aos poucos. Você tem funcionário aqui. Tem gente que é bom você promover, dar trabalho. Não fala isso. Mas não dá dinheiro. Fala isso. Não pode dizer por quê. Quando o cara vai para um patamar acima do dele, ele vai enfrentar uns padrões que ele não tinha. Desculpa, ele vai enfrentar uns padrões que antes ele não enfrentava. Mas se ele não tem essa permissão, ele não vai voltar? Ele vai voltar. Então ele precisa quebrar o padrão. Por isso que todo problema precisa aparecer na sua vida pelo menos 3 vezes. Observe os problemas que você tem. Eles precisam aparecer na sua vida pelo menos 3 vezes. Da primeira vez, você vê o problema. Você vê a sua limitação. Você vê a bagunça. E padrão, leia-se: acontecimento, comportamento e relacionamento. Pré-queda é quando as coisas deveriam dar certo e elas dão erradas por causa de alguma coisa nas suas relações que aconteceram dias antes. O dia que o cara bateu o carro. O dia que acabou a sociedade, por exemplo. O que aconteceu quando tudo aconteceu. Não o dia que acabou a sociedade. Se a sociedade acabou com um problema, aí sim. Porque de repente a pessoa chega... Nossa, é louco, velho. Não, tá doido. Eu tive 2 sócios. Não, mas não quero ter o terceiro, não. Não, mas vai por mim. Vai ter que quebrar o padrão. Não, mas eu não posso quebrar o padrão não tendo sócio ao invés de ter 3 sócios e não dar certo? Esse é o problema. Você nunca vai ser sócio da BMW, então, caralho. Tá, agora eu não entendi. Vamos lá. Se por ter tido problema com sócio, você estabeleceu uma premissa de não ter sócio... Não é quebrar o padrão? Você acabou de dizer: BMW, não me chame para criar juntos um projeto de podcasts com influencers, com empreendedores, com personalidades relevantes de cada país para que vocês vendam mais carros em cada um desses países. Não me chame como sócio, só me chame como prestador de serviço. Você limitou seu teto já. Tá, então, dentro disso que você falou, eu teria que ter mais um sócio que dá errado. Você teria que viver as situações que você viveu que fez aquela sociedade dar errado. Então vai. Chamei o Elton para ser meu sócio. Eu já não quero por enquanto. Tá? Mas aí você tem um problema também de... Por que você não quer? Porque você tem um padrão que você não vai se permitir ter sucesso com um sócio porque você entendeu que o sócio sempre vai te prejudicar. Por que você definiu que não quer ter sócio? Não é uma definição, não é tipo assim uma lei, né? Não, por enquanto é uma escolha, né? Tudo bem, é uma definição temporária, ok. Só que essa definição, ela tá aí. Você acabou de dizer que não... melhor não, né? Melhor não. Perfeito. Ok. Tá. Existem padrões que te levam a concluir que uma sociedade vai ser ruim. Dependendo dos motivos desse padrão, você vai precisar de acontecimentos que provem isso. A nossa sociedade vai dar errado e isso vai confirmar o registro que você tem e você vai usar dizendo: tá vendo? É sempre assim. Tá, agora eu tendo esse entendimento, eu não posso usar as que eu já tive de errado para consertar isso, ao invés de ter mais uma sociedade e ter que quebrar o padrão vivendo... Não, porque você não vai conseguir se desenvolver. A gente não quebra padrão vivido, a gente quebra padrão vivendo. Então, na prática, Entenda é como se eu chamasse o Bruno para ser meu sócio, o Bruno topou, vai. O Bruno não escutou a nossa conversa, topou. E aí, eu teria, segundo você está dizendo aqui, eu teria desafios muito parecidos do que eu tive antes. Idênticos. Até porque você vai enxergar o Bruno do jeito que você enxergou os outros sócios. Tá, aí você está dizendo que para eu quebrar esses padrões, a minha sociedade com o Bruno teria que dar certo? Não. Teria que acabar também? Não.
Ela tem que ter os problemas que você teve lá atrás, os mesmos. Mas se eu já tenho a consciência de que aqueles problemas são ruins, por que eu vou ter de novo? Tudo bem, uma coisa é você ter a consciência de que quando alguém te pede dinheiro e você empresta sem poder e porque você não consegue dizer não, isso te paralisa, te prejudica ou... É ruim. É ruim. Certo. Beleza, ter a consciência do problema resolve o problema? Você foi no médico Uhum. e aí você estava com a dor no braço. Certo. Ele fez uma É o tênis. tomografia e tal. Pronto, você tá com Uhum. uma luxação. É o tênis. Tem que parar de jogar tênis. É o tênis. Não, ele não falou que você tem que parar de jogar tênis. Ele disse que o diagnóstico é que você tem um tendão lesionado. Certo. Você tem a consciência do problema? Tenho. E onde está o problema? No tênis. Tá. E ele ainda tá no seu braço? Está. Mas você já tem a consciência. Sim. Agora tem que parar de jogar tênis. Então entenda, você vai fazer alguma coisa para que o problema que você Certo. teve consciência de que está ali não esteja Agora mais. entendi. Então, você pode aprender com as situações vividas. Só que como toda história são fatos registrados com percepções emocionais, possivelmente você vai olhar aquela história do passado com emoções que não vão te permitir enxergar que as coisas não aconteceram bem do jeito que você acha que aconteceu. Então você vai precisar que aconteça de novo. Primeiro, para que você veja o problema e o padrão. Depois, Sinta de novo. depois vai acontecer exatamente a mesma coisa para que você se desenvolva. E esse se desenvolver é agir diferente do que agir anteriormente. Exatamente, porque você tem padrão de comportamento por causa de um acontecimento, por causa de um relacionamento. Então acontece de novo, você se comporta diferente com a relação que você tinha. Aquela mulher precisa que o marido dela se acidente de novo. Pronto, vou corrigir. Ela precisa que ele não consiga pagar as contas, seja com acidente ou não. Certo. Ele pode tomar um golpe, Certo. ok? Na verdade, do que ela precisa? De estar numa situação em que ela olha... E não ligar pro pai dela. Pronto. E isso vai ser muito difícil para ela. Tá. Porque geralmente nesse dia, o pai dela vai estar na casa dela, dizendo que ele acabou de vender uma fazenda que há muito tempo ele não conseguia vender. Ó a informação. Eu tô precisando de dinheiro, meu pai tá com dinheiro parado e ele ainda perguntou se eu não quero um presente. É, perfeito. Vai ser fácil E dizer aí não? dentro disso eu tenho que falar não. Dentro disso Tá. é que vai ter que ter Ou não. seja, é tomar uma escolha muito desafiadora. Muito desafiadora. Para aquele seu tamanho, aquilo vai ser desafiador. Não, mas eu acho que olhando dessa me corrija se eu estiver errado. Olhando esse cenário, eu acho que isso aconteceu no final da minha última sociedade. Eu acho que a postura que eu tive ao terminar a sociedade foi muito diferente do que a postura Se que eu tive antes. tivesse sido diferente o suficiente, você não teria problema com sócio. Você estaria sem sócio por mera ocasião e não por condição. E você tem a condição de, cara, se eu puder ir sem sócio, eu prefiro. Você tem sócio hoje? Tem um monte. Ah, tá. E olha que interessante, olha que interessante. Mas ó, eu tenho sócio em outros negócios, pô. Ah, legal. Eu não tenho no podcast, Ok. na marca, né? Ok. Mas eu tenho em outros negócios. Beleza. Eu tenho outros sócios. Não é que eu nunca mais tive, nunca mais vou ter, não. Eu tava me referindo ao sócio dessa estrutura. Legal. Então, acho que... porque eu vi que eu agi diferente. Eu falei assim, Então cara, você não vai permitir... Pronto. Deixa eu te contar uma história. tá. Vamos chamar isso de síndrome de... Quem foi aquele jogador da Itália que chutou pra fora? Roberto Baggio? O Dino Baggio? Deu Roberto. pênalti. O pênalti. Aham. Roberto Baggio. Aquilo foi uma pré-queda, tá? Pra ele foi. Prejudicou? Porra, só a Copa Prejudicou. do Mundo, né? Ok. Se ele tivesse feito o gol, você se lembraria dele? Provavelmente não, né? Eu querer ser visto narcisista? Pra caralho. Errar foi a forma dele de ser... Não esquecido. Não esquecido. Mas quando a gente olha pra ele, a gente não olha pra ele como de uma forma ruim, não saudável? Tipo assim, Não, o pra narcisismo ele não- quer ser superior? No caso dele, ele não queria ser esquecido. Se ele fizesse aquele gol, ia ser só um gol fácil que qualquer um fazia, como vários outros fizeram. Não fez mais do que obrigação. Eu atendi um cara Cara, que doido. que ele Eu atendi o não... Roberto Baggio, imagina. Né? Eu Eu entendi isso. já atendi muito cara grande. É bizarro o cara fala, meu, por que eu fiz isso? Atendi um cara que era o seguinte, ele não se permitia dar certo se o resultado não fosse só mérito dele.
Tá. Não queria dividir. Não queria dividir. Aí eu cheguei e falei, beleza. E ele era o quê? Lançador digital. Então, se ele tivesse um expert bom, Muito bom, daria errado. daria errado. Sabe por quê? Porque a atenção não tava nele. A atenção não estava nele. Ah, deu certo porque esse cara é o bichão. Perfeito. Qualquer um lança ele. Certo. Faz sentido. Eu contei essa história pra ele. Bicho, vamos fazer um negócio nós dois. Final de Copa do Mundo. Isso foi num grupo de mastermind. Tinham vários empresários. De altíssimo nível, viu? Certo. Vamos fazer um exemplo aqui nós dois. Final de Copa do Mundo. Bebeto e Romário. Quer ser quem? Eu nem perguntei o que ia ser quem, só pra ele ver a dupla, né? Vamos lá. A bola chegou aqui na zaga. Eu peguei a bola na zaga. Driblei 1. Driblei 2. Corri pelo meio campo. Driblei mais 2. Na medida em que eu fui falando do meu feito, mano, a cara dele ia fechando de um jeito. Eu sou esse cara. Tipo assim, que filho da mãe tá fazendo tudo isso? E, cara, eu costurei todo mundo, deixei o goleiro no chão e toquei pra você. Tá só você e o gol. Você chuta pro gol ou pra fora? A resposta é óbvia. A sua. E a dele também foi óbvia e sincera. Ele respondeu Pra bem fora. assim, ó. Pra fora, ué? Aí todo mundo olhou pra ele assim, fez a cara do Bruno ali. Como assim, irmão? Ele, pra fora? Se eu fizer esse gol aí, você vai ser o cara que driblou. Eu só chutei pra dentro. Ué, sou insignificante, né? Isso é insignificante. Então, o narcisista ele vai preferir a lembrança, ele vai preferir o significado do que o resultado. E muitas vezes ele vai atingir isso não tendo resultado. Tem uma coisa que eu chamo de escada da maturidade. Isso mostra o que nós estamos buscando em cada fase da nossa vida. A gente começa a vida buscando aceitação. Eu cheguei no mundo, eu quero ser aceito. Ok? Eu quero afeto. Boa, tudo bem, seja bem-vindo, e etc. E tal. Primeira camadinha ali da maturidade. Depois que eu já me inseri no mundo, eu não quero só fazer parte, eu quero ser importante naquele grupo em que eu faço parte. Nessa hora é que o indivíduo começa a buscar reconhecimento. Destaque, né? Destaque. Então, primeiro eu quero ser visto. É assim que ele pensa. Segundo, como é que ele vai pensar? Eu quero que vocês me vejam de forma importante. Eu quero que vocês vejam valor em mim. Eu quero que vocês me deem valor. E quer saber? A maior parte da sociedade está nessa segunda camada. Porque na terceira camada você busca recompensa. E muitas vezes as pessoas abrem mão da recompensa para ter reconhecimento pelo esforço. Mas o reconhecimento já não é uma recompensa para esse Não, estou falando de recompensa grana. Ah, tá. Quando o cara está resolvido, você vira para ele e fala, nossa, que loja bonita. Ele fala, eu não quero o seu elogio, eu quero o seu dinheiro. Qual carro você vai comprar? Tá, perfeito. Entende? Eu não quero que você fale, nossa, que loja bonita. Não, eu quero que você compre meu carro, eu quero o seu dinheiro. Mas por que tem um padrão que faz a gente analisar que é o quê? O cara ganha muito dinheiro, aí o cara, quer ser visto. Aí o cara vai se torna político muitas vezes. E aí porque o cara quer poder, o cara não é... Por quê? Em uma evolução natural, depois que você está com seus boletos pagos, você vai buscar um sentido maior para a vida. Por isso que é comum, nesse momento da vida, as pessoas falarem de propósito. Se você não pagou seus boletos, propósito é só desculpa. É uma historinha. Historinha, ok? Ali está buscando reconhecimento de nobreza e grandeza por não ter conseguido dinheiro. Entende? Dinheiro não é importante para mim, mas você já teve? Não. Então você não pode falar que não é importante. Tá. Ok? Geralmente quem fala isso aqui não tem dinheiro. Perfeito. E aí vai atrás de quem tem para... Com a dependência emocional, essa coisa toda. Certo. Então você tem afeto, reconhecimento, recompensa, sentido e depois legado. Quando a pessoa tem dependência emocional, ela volta para os degraus de baixo, porque ela quer ser reconhecida. Ela prefere o reconhecimento do que a recompensa. E a recompensa, muitas vezes, tira o seu reconhecimento. Vou te dar um exemplo. O cara ganhou dinheiro, se casou, vive viajando com a esposa. Tá curtindo a vida. Só que ele não é o melhor filho. Porque quando a mãe tá passando perrengue, ele tá viajando. Se ele tem dependência emocional, ele vai abrir mão da recompensa para buscar o reconhecimento. Perfeito. Aí os padrões vão aparecer. Sacou? Perfeito, faz sentido. E aí, cara, isso tem na vida de artista, empresário, atleta, famoso. Todo mundo quer ser humano. Todo mundo quer ser humano, pô. Mas aí, beleza.
o cara tá assistindo, tá se autoavaliando. Aí você explicou da capacidade, da disposição, da permissão. Como que baliza isso? É uma medida de 0 a 10? Tipo assim, tem permissão 4. Como que esse cara se autoavalia e entende? É a única extremamente exclusiva o que ele vive naquele momento? É sempre momentâneo e relacional. Então, tipo assim, putz, O que tô com um você carro não- que eu não gostaria, tô com a casa que eu não gostaria, minha permissão é baixa. Essa é a medida. Essa é a medida. Tá. Especialmente se ele já tem condições, não condições, tá? Se ele já tem capacidade para isso. Exemplo, por que o indivíduo é médico, estudou na mesma faculdade que o outro, um ganha 150 mil no mês, o outro ganha 15 quicando de plantão em plantão? Se tecnicamente talvez eles sejam idênticos, Certo. ou esse aqui saiba até mais. Pode ser, porque esse cara, por exemplo, esse médico que ganha mais, tinha um bom contato dentro de um hospital que tinha uma vaga e por ele ser um conhecido, ele ganhou lá a vaga. Não pode ser por isso? Pode ser por isso. Se você der a mesma vaga para esse outro aqui, ele vai chegar lá e vai fazer uma bagunça ou vai ficar doente porque ele não pode sair do lugar em que ele está. Entende? Entendo. Vamos supor... Vamos falar de dívida. Vai ser um exemplo interessante. O cara que tenta empreender várias vezes e cria várias dívidas, que é o que você usou de exemplo ali, que é o resto do divórcio. A dívida, por exemplo, você tem aquela pessoa... Dívida é um negócio muito legal. Pra quem Sempre não tem uma tem. utilidade. Quem tem gosta tanto que se você tirar, ele cria outro. E isso não pode ser por falta de conhecimento financeiro? Não, tem utilidade. Tem muito Zezinho que só sabe somar e multiplicar, pô. E não tem dívida. Perfeito. E não tem dívida, pô. Perfeito. Isso é bom Minha com mãe é resposta. uma mulher extremamente limitada de recursos, mas se você der 10 reais pra ela, em algum lugar ela vai guardar 2, 3. Ela sempre vai ter ali um negocinho. E quando ela teve o nome sujo, foi obra minha. Então, ela não tem essa projeção de perspectivas e gestão e etc. Não, ela, cara, entende aquilo ali, é que ela não precisa da dívida, ok? Dívida tem 2 utilidades e a gente sempre vai voltar para esse lugar relacional. Certo. Todo débito material esconde um débito emocional. Então, toda dívida material vai esconder um débito emocional. Você tem um indivíduo que deve. Ele deve por 2 motivos. Ou por um desses 2 motivos. Ou ele deve para se prender a alguém. Ele entende que alguém tem que socorrer ele, tem que resgatar ele. Não, você tem que me dar dinheiro. Pô, você tem dinheiro, eu não tenho. Minha mãe pagou sua faculdade, não pagou a minha. Agora você tem que me socorrer. Agora que você está no bem bom aí, se minha mãe tivesse pago minha faculdade igual pagou a sua, eu também ia estar ganhando dinheiro. Disse o irmão que está endividado, cobrando o outro, ou é o que a mãe acha, o que a mãe sente, registre utilidade. Perfeito? Certo. Segundo cenário. O cara foi o único que prosperou. Ele acabou virando o banco central da família. Se alguém bate carro, é para ele que liga. Se alguém morre, é ele que tem que pagar o funeral. Se alguém engravida, é ele que tem que socorrer. Se alguém está doente, é ele que paga a diária no hospital. Chega uma hora que ele fala, bicho, ter dinheiro é ruim demais. Eu já ouvi isso de famoso. Ele fala, cara, eu prefiro cantar de graça, velho, do que ganhar dinheiro. Que loucura. Entende? É aquele cara que cria dívida para se proteger. Ele não tem... Pô, não consigo te ajudar, ó. Tô endividado. Pronto. É isso. Ele não tem independência emocional para estabelecer um limite e dizer, opa, esse dinheiro é meu, sua falta de dinheiro é porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa, eu acredito em você, vai lá e toca essa parada aí. Eu posso até te oferecer um dinheiro, mas não venha achar você que eu tenho obrigação porque eu tenho condição. Perfeito. Ele não tem essa consciência, essa liberdade, essa independência. Aí ele vira e fala, quer saber? Deixa eu ficar endividado aqui, porque a hora que eles chegarem eu vou falar, eu amo vocês, mas só que dessa vez eu não tenho. Porque ele acredita que se ele falar não, ele vai perder o reconhecimento ou afeto. Então não vou te amar mais. Aí ele se endivida para se proteger dos outros. E aí, como é que o cara vai romper isso, vai aumentar essa permissão para sanar essa dívida? Pode perguntar. Quando tem um acontecimento, o meu comportamento revela com qual relação eu tenho essa dependência emocional. Aí o que a gente faz é
rodar os protocolos para que a pessoa entenda onde é que esse limite foi desrespeitado ou por que esse limite nunca foi estabelecido. Para que ela entenda, olha, se o padrão que está sendo manifestado na relação é de vítima, você tem que tratar essa pessoa dessa forma, você tem que tratar essa pessoa dessa forma com base nesse fato, diante dessa vontade sua que surgiu agora, que é, putz, eu não quero mais ser impactado pela sua doença. Eu preciso te dizer isso, a sua doença está me prejudicando. É mais ou menos isso, tá? Só que tem toda uma estrutura. Tá. Quando é o padrão controlador vingador, outra estrutura. Quando é o padrão controlador narcisista, outra estrutura. Mesmo quando é na forma ativa ou na forma passiva, são estruturas diferentes. E quando o cara resolve essa permissão, por exemplo, em quanto tempo esse cara resolve? Imediatamente. Não, mas a dívida não deixa de existir. Tudo bem, mas imediatamente ele vai ter uma situação em que antes ele evitava o dinheiro e agora ele aceita o dinheiro. E aí, gradativamente, essa dívida deixa de existir. Não é sobre a dívida, é sobre o que esse cara fazia ou deixava de fazer para se manter naquela situação. Tipo, surgiu uma oportunidade de emprego. Tipo isso, surgiu uma oportunidade de emprego, o cara está endividado, aquele emprego vai tirar ele da dívida. Se ele não resolve a dependência emocional, no dia da entrevista ele vai chegar atrasado. E como ele vai ser inocente na parada, naquele dia vai chover um absurdo e ele não foi porque alagou o caminho. Certo. Por exemplo, o cara criou a dívida ali por um problema de uma relação específica. Débito material por causa de um débito emocional. Certo. Mas aí, se o cara resolver essa relação, automaticamente a permissão dele sobe. A permissão dele sobe, ele não precisa mais da dívida, ele vai aproveitar as oportunidades que ele desperdiçava ou evitava. Mas, por exemplo, você tinha sócia ali, certo? Aham, Aí vocês brigaram lá. aham, Aí vocês separaram lá o negócio. Aham. Beleza? Aí, sei lá, você ficou com uma dívida da empresa. Você assumiu a parte dela, você comprou a parte dela. Só que Aham. você não tinha dinheiro. aham. Você fez uma dívida e comprou a parte dela. Ué, você ficou com uma dívida por causa dela? Da relação que você tem com ela? Não, vamos lá. É que você colocou uma dívida onde não existia. Eu não fiquei endividado naquela situação. Tá, mas imagine nesse cenário. Você, tipo assim, você teve um problema com ela, de relação. Tive. E aí você, ou sai eu ou sai você. Pô, eu não consigo te tirar. Então, compra a minha parte. Você também não. Vou pegar um empréstimo, criou uma Não, dívida. vou te falar como aconteceu. Ah, não quer sair, então vamos ver, então eu saio. Não vai sair, eu vou criar aqui um pedido para o juiz e o juiz atendeu o pedido, não pode dissolver, então a empresa fica a Deus dará, só que estava na mão dela. E aí ela não tocou, não produziu, o caixa acabou. Quando o caixa acabou, a gente sentou e falou, a empresa acabou, e agora? Obrigatoriamente, a gente saiu daquela discussão que era societária no sentido de quem vai e quem fica, para uma obrigação onde agora a empresa está aí, sócios vocês são, obrigação vocês têm. E aí ali nós fizemos um acordo. Naquele momento, lá no final, na rapa do tacho, ela aceitou sair. Certo, Perfeito? perfeito. Qual foi a condição naquele momento? Bem, você vai sair, apuração de haveres. Quanto vale uma empresa que está sem dinheiro para o mês seguinte? Vai valer mixaria. Então, naquele momento que nós começamos a discussão, eu ofereci X dinheiros para ela. Certo. Muitos X. E disse para ela, ó, você tem, ela tinha metade do que eu tinha. Por esse valor, eu também saio, por entender que é um valor justo. E que a empresa tem, inclusive, condições de continuar rodando e pagar isso tudo. Depois, em 1 ano e pouco, a coisa degringolou. Naquele ponto ali, nós fizemos o acordo. Perfeito? Foi melhor ou foi pior para mim? Foi melhor que você comprou mais barato. Foi desgastante. Mas comprou mais barato. Comprei mais barato. Beleza. Naquele momento, exatamente naquele momento, pouco tempo antes eu tinha criado a Aliança Divergente, que é um negócio que eu toco hoje, na época se chamava GPS. No lançamento, eu fiz 945 vendas sem gastar R$1 de tráfego, a R$2.000. Perfeito? Tá. Já faturo ali mais de 1 milhão. Opa, começamos bem. No primeiro ano, faturamos 70, no segundo ano, 168. Ok? Certo. Isso porque eu tinha capacidade
disposição para trabalhar muito e permissão para ter esse resultado. Longe de desmerecer ou diminuir a pessoa. Não deu conta de fazer nada nesse período. Porque a permissão dela era baixa. E qual a prova de que a permissão dela era baixa? Não foi o fato dela não ter feito nada depois. Foi o fato de lá atrás eu ter oferecido um dinheiro para aposentar para sempre e a pessoa, não saio. Perfeito. Entende? Entendo. Então, assim, ela tinha... Vamos voltar. É que se eu abrir mais, aí expõe, entendeu? Mas lá, mas eu tô quando entendendo a gente começou o negócio, eu perguntei, o que você quer pra gente montar um negócio? A pessoa chegou e falou assim, eu quero X mil reais pra eu poder parar a minha vida e engravidar. Beleza. Lá na saída do negócio, um dos objetivos dela era engravidar. Perfeito? Quando deu a treta, se eu te perguntar quanto você acha que ela tinha no banco naquela época? Muito mais do que ela precisava. Não, exatamente aquilo. Tá. A pessoa estava buscando aquilo e encontrou. Acabou. Acabou. Então o lance ali talvez é ter um objetivo maior? Ali ela precisaria ter. Vamos lá, eu preciso sempre criar preciso sempre criar conexão entre 3 elementos. Você vive com saúde, você vive os seus relacionamentos e você vive com dinheiro. Ok? Você precisa dessas 3 coisas. Se uma dessas 3 áreas da sua vida começar a degringolar, meu irmão, vai puxar tudo para trás. Essa mulher é sua esposa? É. Se essa mulher começar a virar o Satanás na sua vida, esquece. Vai ferrar. Inclusive, toda relação anda na velocidade do mais lento. A gente pode falar isso sobre outro dia, porque aí abre um loop gigantesco, tá? E aqui a confirmação disso. Naquela relação ela era a mais lenta. Quando ela saiu, aquele negócio que eu peguei de volta voou e o Elton voou mais ainda. Quando eu saí daquele negócio, isso tem 2 anos e pouco. Quando eu saí, eu tinha 4 mil seguidores no meu perfil. Hoje tem 3 milhões. Ah, não era nem na internet, não era nem negócio de internet. Era, mas eu não usava o meu perfil. Eu usava o perfil... Essa empresa era o Corpo Explica. A gente usava só o perfil do Corpo Explica, não usava o perfil dos sócios. Tá, entendi. Entende? Então eu não usava o meu perfil. Quando eu saí, eu falei, fui abrir meu perfil, tinha 4 mil e poucos seguidores. Isso em 3 anos nós fomos para 3 milhões de seguidores, enfim. E aí, o que a gente precisa entender? Eu preciso juntar essas 3 coisas. Quando você fala de dinheiro, quando você fala de família, muitas vezes tem gente que não prospera. Um homem, por exemplo, ele pode não prosperar porque a mulher dele não sabe ser leve. Ela quer ser guerreira, ela quer produzir, e aí quando o cara começa a trazer um caminhão de dinheiro para casa, qual é a pergunta que a mulher dele vai fazer? Para que eu sirvo? Certo. Então ali, certamente, ela tinha algumas coisas para resolver que aquela quantidade de dinheiro que, era um caminhão de dinheiro, não fazia sentido para ela, não tinha permissão para aquilo. Foda, né? Nossa, eu tô com a cabeça assim... Você vai ver a hora que você for dormir, irmão. Porque, cara, como isso explica tanta coisa, né? Aí você fica pensando, putz, então aquilo que aconteceu aquela vez era... Jogador, quando machuca... Você nunca vai ver o Neymar machucando na baixa, tá? Você só vê ele machucando no auge. Você acha que o Neymar tem um problema de permissão? Mas e aí o resultado que ele já tem, pô? Não é o resultado muito acima da média? São três elementos da vida, tá? São 3 elementos da vida. Saúde, relacionamento e dinheiro. Então, a Copa do Mundo não veio pra ele super merece. Tá, mas pela bola que ele joga. Tá, mas aí no caso de dinheiro ele é muito bem. Aonde que a Copa do Mundo interfere em relacionamento e saúde? Por incrível que pareça, vai estar no dinheiro. Mas não vai fazer ele ganhar mais dinheiro. Não, mas quando você fala da vida financeira, você está falando daquilo que você se tornou. De conquistas. Tá, daquilo que representa. É o conjunto de coisas que estão ligadas à sua carreira, ao seu trabalho. Tá, então acho que o exemplo do Neymar é bom porque é muito, muito nítido, né? Deixa eu te contar um exemplo rápido. Tá. Um jogador de futebol de um time que nós patrocinamos, e aí nós patrocinamos o time para ter acesso aos jogadores. Certo. E aí nós ficamos com acesso aos jogadores do departamento médico. Por quê? Eram os caras que tinham vivido o que hoje a gente chama de pré-quedas. E tinha um garoto lá que tinha machucado o tornozelo. Qual é a nossa pergunta da pré-queda? O que aconteceu quando tudo aconteceu.
Então ele tinha um contrato que dizia que ele ia receber X por estar no time, X para jogar e X por gol que ele fizesse. Perfeito? Certo. Quando ele se machuca, ele abre mão do dinheiro dos gols, porque ele não vai fazer gol, e ele abre mão do dinheiro dos jogos, porque ele não vai jogar. Certo. Isso tem uma utilidade. Vamos fazer a pergunta: o que aconteceu quando tudo aconteceu? Semanas antes ele descobriu que o pai dele e o irmão dele estavam usando o dinheiro dele para comprar coisas só para ele. Em outras palavras, ele estava sendo roubado. E ele não tinha permissão na relação para dizer: quer saber? Eu vou mudar a senha do banco aqui e acabou a conversa. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Vocês vão passar é fome agora. Certo. Toca daí que eu toco daqui. A solução que ele deu é parar de ganhar dinheiro. A solução que ele deu. Racionalmente pensando não faz sentido nenhum, né? Mas emocionalmente faz todo sentido. Poxa. Faz sentido pra caramba. Mas assim, cara, logicamente. Para esses caras que jogam bola, compra BMW e volta pra favela, faz todo sentido, pô. Ele não consegue deixar de ser quem ele era. Nunca se esqueça de onde você veio. Cara, então isso é muito mais forte do que a gente imagina, né? Caramba. Por exemplo, no caso Neymar, o que ele teria que fazer para ganhar uma Copa do Mundo? Por Neymar exemplo? vai ser ruim, vai expor. Hã? Falar do Neymar aqui vai ser ruim. Ah, perfeito. É. Vamos usar... Não é nem que vai expor, vai especular demais. Tá, Eu perfeito. só tô dando um exemplo que você for ver. Todos os momentos em que ele se machucou é um momento de auge. Isso não é só Neymar. Qualquer jogador, qualquer atleta. Qualquer atleta, qualquer empresário. A pré-queda é quando você está subindo prestes ao topo. O que eu quero trazer aqui é... O cara foi lá para a Olimpíada, certo? Uhum. Quando que a gente sabe que esse cara não ganhou por falta de permissão ou porque ele era pior que o outro? Porque tecnicamente existe, pode haver diferença, concorda? Tecnicamente, nem todo mundo está disputando uma Olimpíada. Ok? Certo, Você tem uma pequena faixa ali. certo. Quando você vai observar essa galera, tecnicamente eles são muito parecidos. Aí Os que estão participando da Olimpíadas. Os que estão disputando. Certo. Vamos lá, tem 10 caras na piscina. 4, 5 têm condições de medalha. Vamos usar o exemplo do Michael Phelps. Aham. Cara, ele era tecnicamente muito melhor que os outros. Pronto. Se ele estivesse... é que é difícil falar disso porque eu não conheço a vida dele. Mas imagine que ele está nadando e alguém liga para ele dizendo que o pai dele morreu. Certo. Possivelmente ele vai entrar na água e vai arrebentar. Porque está morto já. Sim, É frio isso. sim. Mas morreu, tem alguma coisa que eu possa fazer? Não. Deixa eu nadar, depois eu vou. Sim, mas... Isso é independência. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é como que a gente consegue identificar se o Michael Phelps é o Michael Phelps porque ele é tecnicamente muito melhor? Não, é o conjunto. Certamente ele é muito melhor, mas não é correto afirmar que ninguém nada tanto quanto ele. Porque ele poderia ter pego uma gripe. Ele poderia ter pego uma bactéria. Ah, então, apesar de ser muito bom tecnicamente, ele também tem um nível de permissão muito alta. Exatamente, senão ele não ganha. Tá, então... Desculpa, meu então Neymar é o essa, cara da bola, pô. Então essa é a junção ideal. Permissão alta e tecnicamente muito alta. Eu disse, a gente precisa juntar as três coisas. Se você tiver No caso, permissão, tecnicamente, é capacidade, seria... Tecnicamente é a capacidade. Se você não tem capacidade para perfeito. aquilo, Agora tá esquece. Você não vai... Não, A juntar junção, as três coisas. dá para dizer que então a junção disso tudo aqui, quando a gente coloca esses três juntos no mesmo pacote, chamamos isso de resultado. Chamamos isso de condição ideal para conquistar o resultado e desfrutar dele. Porque tem gente que conquista o resultado e não desfruta. Porque se você não tiver a permissão, você nunca mais vai assistir os vídeos do perrengue chique com o mesmo olhar. O que é o perrengue chique? É aquela pessoa que viajou, tá com culpa, precisa dar uma satisfação para os pobres que ficaram. Olha, gente, eu tô aqui, mas não é tudo bom do melhor, não. Ser rico nem é tão bom. Olha, tem rato aqui em Paris, no metrô. Olha isso, gente. Fiquem no Brasil. Ó, fura o pneu Sinto aqui muito por ter vindo, viu? Eu não tô tão feliz, tá bom? É isso, pô. Caraca, velho. Faz muito sentido mesmo. É isso. Acontece assim quando você conversa com as pessoas que não tinham entendido o seu conteúdo ainda, as pessoas ficam assim mesmo? Sim. Você vai ver a hora que você dormir, bicho, porque você vai começar a ligar os pontos. A ligar os pontos. E o fato de eu ter esse entendimento já muda o nível da minha permissão ou não? Não. Porque... Então quer dizer que os meus resultados não vão mudar nada por ter conversado com você? Exatamente. Você teve a consciência de que tem um caminho. Eu saber que tem uma ponte a 1 quilômetro daqui não me coloca do outro lado dela, porra. Tá, e a pessoa que tá em casa fala assim, pô, legal tudo isso.
Como é que eu identifico as relações que eu tenho um problema para resolver para aumentar minha permissão? Como é que o cara diagnostica isso? Aí ela tem que participar de algum evento ou ser atendido para que ela rode um protocolo e qual é o seu diagnóstico de dependência emocional. Com quem você tem dependência emocional. Às vezes as pessoas têm dependência emocional com quem já morreu. Isso não é espiritual, porque nós não nos relacionamos com as pessoas, nós nos relacionamos com a história que nós contamos sobre elas. E quando uma pessoa morre, a história dela não morre. Olha, o seu pai esperava que você tocasse a empresa e cuidasse da sua mãe. Aí tá lá o cara tocando uma empresa que ele não quer. Se você fosse dar um conselho prático, assim, tipo assim, ó, gente, beleza, tem que estar no evento e tal, mas assim, ó, a sua vida já pode melhorar se você fizer isso, se você se atentar para tal coisa. O que seria esse conselho? O conselho seria: entenda que o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Separe o que é seu do que é do outro. Se o outro está doente, é o outro que está doente. Se o outro está endividado, é o outro que está endividado. Se o outro levou um chifre, é o outro que levou um chifre. O outro é só o outro, seja lá quem for o outro. Só que aí é aquela coisa, o cara lá de casa dá conta de entender que o outro é só o outro. Não, mas é meu irmão. Então vai lá e essa é a hora que as pessoas provavelmente já vão comentar assim, nossa, que cara arrogante. Esse cara arrogante tenho sorte de não ser mãe dele. Muito bom, muito bom. Elton, vou te falar que você me surpreendeu muito positivamente, cara. Eu disse pra você que o Elton... De forma saudável, o Elton técnico, o Elton filosófico, é um cara que não tem aderência no Instagram. Então no Instagram tem que ser aquela coisinha ali pra chamar a atenção de alguém comum. Que precisa ouvir isso, mas não tem a... falar, opa, pera aí, eu não tinha prestado atenção nisso e tal. Cara, eu acho que assim, bom, a gente conversa com muita gente aqui, de segmento diferente, todas as pessoas muito acima da média, com resultados acima da média. Mas assim, acho que fazia algumas entrevistas, cara, que eu não escutava algo que saía um pouco... Da tua bolha, né? Exatamente. Então, assim, parabéns, primeiramente. Admiro ainda mais seu trabalho agora, cara. Acho que não muda nada pra você também, assim como a crítica. Não. A verdade é que não muda tanto, porque eu acredito... Não é caguei. Porque eu acredito que quem se motiva com o elogio desmonta com a crítica. Então, quando você fala, de verdade, quando você fala, poxa, me impressionei com o seu trabalho, eu digo, era o que eu esperava. Era aquilo... Você que comentou que ele era soberbo, você tinha razão. Soberbo, arrogante, desumilde, né? Aquela coisa, você fala, poxa, isso era fora da minha bolha. Eu falo, eu sei que é fora da bolha, né? As pessoas estão acostumadas a atribuir responsabilidade a Deus, obrigação onde não existe. Então, assim, se a gente for falar sobre aspectos religiosos, aspectos culturais, aí esse caldo engrossa e, cara, é para esse lugar que a gente tem que ir. Legal. Deixa eu te perguntar, então, até para te fazer esse convite, você é competitivo ou não? Não muito, só quando faz sentido para mim. Tá. Então é difícil, né? Enfim, vou te desafiar, voltar aqui, então, pra gente abordar esses outros temas. Eu volto, adorei o ambiente, eu acho que você tem um projeto com contexto claro. Sabe, quando você chega ali e fala, cara, a Forja é isso, nós acreditamos nisso, estamos aqui para isso, sabe? Tem um porquê, um pra quê, um como muito claro. Então, adorei o papo, acho que você é um cara inteligente, possivelmente a sua audiência sejam pessoas que estão buscando explicações, respostas. Eu sempre falo que eu não sou nem o único e nem o melhor caminho. O melhor eu falo só para não levar porrada. Mas, cara, é um caminho novo e um caminho que eu acho que vale a pena dar uma olhada, que é um lugar para onde a gente não olhou. O lugar das nossas relações. Com você que hoje era isso que eu esperava ouvir. Exato. Foi para isso que eu trabalhei, né? Foi para isso que eu trabalhei, foi para isso que eu deixei aquele outro sócio para trás. Mas você concorda que é isso? Eu chego e falo, cara, parabéns, você tem um podcast com contexto claro, independente de ser bom ou ruim, cara, você teve coragem de criar um contexto. Foi o que você falou, o primeiro podcast temático, o primeiro podcast contextualizado dessa forma, você lutou para ser diferente. Então, quando eu chego aqui e falo, nossa, que legal, que diferente, cara, você fala, foi isso que eu fiz. Só que agora você abre uma outra porta na nossa cabeça, se não foi além disso aqui, é porque meu nível de versão vai só até aqui. Aí você começa já
No viajar nível de nessas alcance, coisas. sim. No nível de alcance, sim. Tem cara com podcast pior que o seu indo mais longe. É, Porque ele com pode certeza. mais. Perfeito, cara. Foda A gente isso, tem né? que- Não, mas agora a gente vai resolver, Vou né? aumentar essa permissão É, aí. vixe. Precisa resolver alguma coisa, irmão. A gente vai conversar depois daqui, você vai entender algumas coisas. Vai falar assim, não é possível. A gente velho. fecha umas contas, né? Mas pelo que eu já entendi, você já tem alguns casos bizarros, então acho que... Tem. É. A gente tem caso de tudo. E o nosso trabalho é isso, é mostrar para o brasileiro que dá para acreditar, dá para olhar para isso. E não é fácil. Não é à toa que as pessoas estão ignorando esse lugar há muito tempo. O cara que te assiste, o que ele pode consumir seu, o que ele pode adquirir seu? Se tem algum produto específico, No alguma Instagram, coisa? ele sempre vai encontrar o que a gente está oferecendo na época. Sempre tem uma campanha gratuita e sempre tem alguns eventos. Por exemplo, a gente faz o Resgate dos Otimistas, que é um evento grande. No último, nós tivemos 420 mil pessoas inscritas e Caraca. um pico simultâneo de 133 mil pessoas Caraca. para ouvir sobre permissão. Gratuito. Nós temos o Ponto Cego, Quer dizer que, é um... você só tem isso de gente, é porque você só se permitiu só até isso, né? É Poderia verdade. ter 1 milhão, né, É de verdade. pessoas. Eu ainda não... Como é que você viaja nessas coisas? Porque Não, agora não tem mais satisfação, né? Vamos Não dar, existe mais dar agora, uma aplicação melhor para essa frase. Eu não tenho permissão ainda. Você não tem permissão ainda, não quer dizer que você nunca terá. Então eu entendo que eu não tenho essa permissão ainda e estou trabalhando forte para isso. Perfeito. Eu Muito legal. tenho essa consciência. Se Tem. crescer de uma vez, vai dar problema. Eu sou só um garoto. Quantos anos você tem? Eu tenho 41. Não dá É, pra falar que eu sou um novo. garoto, né? Não, Mas é novo. Pô, pro que eu tô tentando fazer... Os dias de hoje é novo, né? E eu tô num lugar que, de verdade, o brasileiro, ele não apoia muito o brasileiro, sabe? Vixe, Eu tô a num gente tem lugar isso. acadêmico, um lugar técnico, que as pessoas vão perguntar quem ele pensa que é, quem ele estudou, ele é médico, ele é psicólogo, É ele, isso, ele é isso. médico? Não, ele é psicólogo? Não. Ah, ele é doutor? Ah, mas é honoris causa. Sempre tem uma diminuição. Sim. Ah, ele é imortal da Academia Brasileira de Ciências e Artes. Ah, mas não é da Academia de... Sempre tem uma desqualificação da pessoa. Se você falasse a mesma coisa se fosse americano, meu irmão, Você tá já louco. era. Você já ia ser Tony Robbins do Brasil. Já. É isso. É padrão, é normal, né? O nosso objetivo aqui é, de alguma forma, impactar a cultura. Hoje, o problema do país é cultural, cara. Sim, é total. cultural. Bom, aqui a gente tem mais uma porta pra gente falar mais 200 horas. Mas, eu queria até aproveitar, você perguntei se ele é competitivo, por quê? Você joga algum jogo, xadrez, sinuca, sei lá, Carro. você gosta de carro, seu negócio é carro, perfeito. Kartzinho, a gente é competitivo, a gente gosta bastante. Aproveitando que você está aqui, competição tem alguma coisa a ver com alguma relação frustrada? Não, é... É só É natural. Aí o corpo explica, vai explicar melhor, porque algumas pessoas são competitivas, Eu sou outros não. extremamente competitivo. Eu não sou competitivo porque muitas dessas competições não fazem sentido porque o resultado não vai fazer muito sentido. A minha competição ela é intelectual. Tipo assim, dentro de mim é tipo assim, nenhum desses caras do meu mercado criaram absolutamente nada. Ah, legal. Então, eu sou aquele cara que tipo assim, vocês não estão competindo comigo, vocês estão competindo com o mentor que eu estou treinando. Eu tô em outro jogo. Então, intelectualmente, esse é o meu desafio. Eu sou um cara que eu escrevo coisas e deleto. Tipo, eu preciso desse... Se você falar assim, eu vou te colocar... Você falou alguma coisa de Deus, eu vou trazer um padre, um pastor e não sei quem para derrubar você. Eu falo, vamos. Aí isso esse que... desafio intelectual eu gosto. Putz, legal. Mas você tem... Você é cristão? Você tem alguma... Não pratico nenhuma religião. Nenhuma. Mas você acredita em Deus? Tem uma religião. Ou você... Eu tenho uma religião que é fazer o bem para mim sem fazer mal para o outro, fazer o bem para o outro sem fazer mal para mim. Tá, mas aí você tem alguma relação com Deus ou não? Você A acredita, minha você relação tem com alguma Deus crença? ela é da seguinte forma. Eu acredito na possibilidade, mas não tenho certeza da forma. Então, se você falar assim, você acredita que Deus existe? Eu vou dizer, eu acredito nessa possibilidade. Você acredita que ele pode não existir? Eu vou dizer, eu acredito nessa possibilidade também. Existe aquele que crê, existe aquele que crê o contrário, entende? Porque o ateu não é aquele cara que não acredita em Deus, é o cara que acredita que Deus não existe. Eu não sou esse cara. Eu não acredito que Deus não exista. Eu acredito que possa ser possível que ele não exista. E aí, quando é a existência, eu vou para o mesmo lugar. Pode ser que exista, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu não tenho certeza nem de uma coisa e nem da outra. Nesse caso, eu sou meio apático. Então você não acredita em milagre? Eu acredito em padrão que você quebra e você não precisa mais daquilo. Se eu acreditar em milagre, a minha teoria caiu. Por quê?
Vamos lá. Uma pessoa tinha uma doença que tinha uma utilidade, ok? Eu afirmo categoricamente que Deus não tira essa doença dessa pessoa. Se vier o milagre, eu pego e falo, e a utilidade que ela tinha? Tá, então as histórias que tem na Bíblia é uma mentira. Não. A Bíblia não conta a história daquele cego. Ele foi para casa e viu o quê? É perigoso ele ter enfiado os 2 dedos no olho aqui e falou, não quero mais ver isso. Ele não queria ver antes. A Bíblia não conta o que aconteceu com a vida dele. Tá, mas conta que a partir daquele momento ele voltou a enxergar. Sim. Isso não é um milagre? Mas não conta que ele continua enxergando. Eu disse... Mas o milagre não depende disso. Mas existe um milagre quando o médico tira um câncer do seio de uma mulher. É um milagre. O câncer estava lá. Uhum. Aí o médico chegou e tirou. Certo. Não está mais lá. Mas se ela ainda tiver aquela utilidade, ele vai voltar. Então esse é o tema da nossa próxima bate-papo aqui. Acho que vai ser legal. Eu estou escrevendo um livro que se chama O Desenho de Deus. Certo. As pessoas não se relacionam com os outros com base no que eles são. Elas se relacionam com os outros com base naquilo que eles projetaram. A história que eles criaram do outro. Isso vale para Deus. Perfeito. Por isso nós temos tantas teologias diferentes. Por isso você coloca 2 pessoas que creem na mesma coisa. E para mim, fé é o seguinte. A força com que você acredita em algo não obriga isso a ser verdade. Você põe 2 pessoas dizendo, eu acredito nisso, e o outro, eu acredito nisso. Deus falou comigo, mas Deus também falou comigo, e Deus disse isso. Eu falo, ou são deuses diferentes, que também é possível, ou esse Deus é bipolar, ou eles só estão inventando. Eu acho que o homem também tem uma habilidade muito boa de criar Deus. Entende? Existe a pergunta. Deus criou o homem? Só que também existe a pergunta, o homem criou deuses? O tempo todo, pô. Tá, perfeito. Acho que esse vai ser uma boa pauta. Pode ser. É um assunto que a gente gosta bastante de destrinchar. É porque, entenda, do meu lado eu sou um cara técnico. Eu preciso analisar a dependência emocional, a pré-queda e a falta da permissão de um crente, de um católico, de um espírita, de um bandista, de um ateu. Então eu encaro aquela pessoa como um ser humano. Até porque as relações dele, os problemas que ele tem com relações, não dependem das crenças dele. Exato. Até aí, ok. Então, entenda, eu preciso atender gregos e goianos. No momento, e aí é a minha birra com o desenvolvimento humano no Brasil que está se religiosando, não que sei eu também se é essa não palavra. concordo. Peraí. Quando eu pego e falo, essa pessoa tem um problema que precisa ser resolvido. Quando eu atribuo a Deus a solução, tem um problema. Tá, perfeito. Eu costumo dizer. Eu sou o cara que é o seguinte: o problema que você trouxe. Tem um vídeo meu que deu problema na internet. Eu disse: leve o seu problema para Deus. Se ele não resolver, traga para mim. A pessoa ouvir isso e falar: quer dizer que você é maior que Deus? Não. Quer dizer que eu consigo resolver problemas que ele não vai resolver porque não é responsabilidade dele. Quando ele não resolve, não é porque ele não pode. É porque não é responsabilidade dele. Então você acredita que ele pode resolver? Uai, claro que pode. Deus, tá falando de Deus, né? Uai, perfeito. Aquela possibilidade daquela existência de Deus, ela é real. E em sendo real, ou sendo possível que seja real, vai ser aquele Deus. Perfeito. Onipotente, onipresente, da mesma forma como as pessoas falam. Só que eu sou sincero o suficiente para dizer humilde, transparente e corajoso. Cara, eu não sei. Eu já fui crente. Aí tem gente que fala, agora achei a birra. Não, é só porque eu não sei. Tem gente que vira e fala, você é iluminado por Deus. Eu digo, talvez seja, mas é que eu não posso te dizer que um dia Deus me iluminou e eu sei disso, ou que um dia ele chegou para mim e falou que ia me usar. É que eu não sei. Eu posso acreditar ou supor várias coisas, mas no fundo eu sou sincero para dizer, cara, eu não sei. Você acredita que você vai ganhar o prêmio Nobel? Eu acredito que eu vou trabalhar para isso e que... Mas você acredita que vai ganhar? Senão você não trabalharia. Exato. Certo? Exato. Isso não é fé? Não. Ué, se você está trabalhando para ganhar e não tem a certeza que vai ganhar, o nome disso é o quê? O nome disso é disposição, responsabilidade e compromisso. Então eu vou trazer a minha resposta que de fato seria a que você precisa. Eu vou trabalhar para isso e ao trabalhar para isso eu vou conquistar muitas coisas que eu tenho certeza que vão me realizar, conseguindo ou não. Isso é o que me move. Se você falar, você tem certeza que você vai conseguir? Eu vou te dizer, não, certeza eu não tenho, não. Mas eu acreditar na possibilidade de poder ganhar... A força com que você acredita em algo não obriga isso a ser verdade. De forma... Talvez você não dê o nome disso. O nome disso é fé, né?
Você Então, mas trabalhar porque acredita que pode. Então, mas é é fé. porque a fé, sob o ponto de vista teológico, é acreditar naquilo que você não vê e que vai acontecer só porque você acredita porque alguém vai fazer. Não. Acho que não. Aí eu acho que a gente discorda por quê? E eu gosto do assunto de fé, sabe por quê? Porque se sentar outra pessoa aqui, aí abre um outro leque e vira uma outra possibilidade. A pessoa vai dizer, fé não é nem o que você disse, nem o que você disse. Alguém aí virou uma salada. Porque assim, ó, eu acho que o fato de você trabalhar por algo que você acredita que pode... Cara, o medalhista... É motivação, pô. O fato de eu trabalhar por algo é eu sou movido por aquilo e comprometido com aquilo. É possível que no meio do caminho eu desista, não é? Quer dizer então que eu tenho fé na minha desistência? Não. Porque, por exemplo, assim, ó, o atleta olímpico, ele treina lá durante 4 anos pela possibilidade de ganhar a medalha. Certo. Se ele tem a certeza de que não vai ganhar a medalha, esse cara não treina. Eu sei, mas dos que mergulham naquela piscina, os 10 têm certeza da possibilidade e só um ganha. Perfeito. Por isso que quando a gente ora a Deus, a gente ora por quê? Porque a gente acredita que ele pode fazer. Não é que ele vai fazer ou não. Ou não é que ele deixou de fazer ou não. Eu oro, eu acredito em Deus porque eu acredito que ele pode fazer. Não é, putz, fez ou não fez. Não é. É da mesma forma da medalha. Acredito que treino porque acredito que posso ganhar a medalha. Isso de uma forma inconsciente já é ter fé. Isso é, existe o Deus criador, existe o Deus criado e existe o Deus criador, que é o dos humanos mais cruéis, tá? Se eu cantar depois ferra o teu canal no YouTube? Não. Vou cantar 2 músicas pra gente finalizar, tá bom? Tá. Eu sou terrível. Você quer a da Xuxa ou a do Fernandinho? A da Xuxa. A da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ok? Uhum. Isso é fé? Me dá toda a coragem pra lutar, alguma coisa nesse sentido, né? Tá. Beleza? Usa do Fernandinho. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. As duas são construções humanas acerca de Deus. Perfeito. Repassada para outros humanos como forma de inspiração e garantia. Mas são só 2 canções de 2 humanos acerca de Deus, a partir da concepção deles, do Deus que eles criaram. E as pessoas que escreveram uma Bíblia a partir de uma revelação é uma criação humana, na sua visão? Segundo a história cristã, porque existem outros livros de outros deuses e a gente precisa, pelo menos do meu lugar que está estudando o ser humano, eu preciso entender que essas teologias ou mitologias, elas são indiscutivelmente construções humanas com a possível inspiração divina, mas todas são construções humanas. Perfeito. Aquela Bíblia, a própria Bíblia relata que ela foi escrita por humano. Certo, perfeito. Então, é inevitavelmente uma construção humana, possivelmente inspirada por um Deus. Perfeito. Certamente o Deus daquele próprio livro, mas quando você vai para outro livro, também é a mesma coisa, uma construção inevitavelmente indiscutível humana, possivelmente inspirada por outro Deus, obviamente, e esse livro fala desse Deus e não daquele Deus, e quando fala, ataca. Perfeito. Acho que vai ser uma boa pauta. Com certeza. Vai ser muito legal. Cara, se você fosse o último dia de hoje, pra gente finalizar, olhando para aquela câmera, e você tem pouquíssimos momentos para deixar escolher as palavras, porque você tem pouco tempo de vida, quais as palavras você escolheria para deixar no seu último momento de vida? É melhor você me projetar para o final. Fala assim, você está com 90 anos, porque eu não consigo conceber eu hoje... Morrendo. Eu não consigo... Você está com 90 anos, então, e é suas últimas palavras. O que você escolheria para falar por último? Escolha a vida que você vai viver. Porque eu escolhi a que eu vivi, eu me orgulho de tê-la vivido. Legal. Pede para você tem muito mais experiência que eu nisso, né? Pede para as pessoas se inscreverem no canal, compartilharem, ativar o sininho. Deveríamos ter feito isso no começo, né? Perfeito. Qualquer coisa na edição você joga... tá faltando permissão aí para ser o maior podcast do Brasil, ou pelo menos fazer mais por mais marcas, ou mais com a marca que apostou em você. Depois pergunta para a BMW o que falta para vocês replicarem esse modelo em outros países do mundo. Porque a receita é a mesma. Perfeito. E funcionou aqui.
Perfeito, cara. Você abriu vários loops aqui que a gente vai ter um desafio agora, né? É. Mas você que é brasileiro comum, tentando fazer alguma coisa que para você talvez seja incomum, eu chamo isso de memorável, aquilo que mereça ser lembrado, se inscreva nesse canal, se esse conteúdo fez sentido para você, porque é no mínimo o esforço de 2 brasileiros comuns tentando fazer coisas incomuns, apesar da dificuldade, apesar do desconhecido, e nesse jogo da vida a gente vai se encontrando com pessoas que talvez nos inspirem, talvez nos provoquem e talvez até nos levem para um patamar maior, e eu espero ter sido esse cara para você, e saiba que você foi esse cara para mim hoje. Com certeza você foi. Devo ter ensinado alguma coisa e muito. Posso listar algumas que eu aprendi aqui, mesmo Muito. Falando mais. Muito, aprendi muito com você. Cara, adorei te receber. Vou te falar que a parte boa vem agora, quando acaba a gravação. Ah, é? E segundo as outras 149 pessoas que passaram por aqui. Então, obrigado, cara. Eu acho que o cenário, eu acho que tudo que fizemos aqui, talvez era uma forma de expressarmos para as pessoas que vêm aqui e passar a seguinte mensagem para ela: olha, o seu tempo é importante para a gente. Por isso que fizemos tudo isso. Então, nós acreditamos na causa que estamos defendendo, acreditamos que, cara, as pessoas podem sim transformar o potencial que elas têm em potência, em resultado. E agora aprendemos uma ferramenta a mais, agora que brasileira, que é aumentar essa permissão, ajuda nesse processo. Então, obrigado por contribuir com essa obra. Você faz parte disso agora. Conta com a gente, tá? Acho que o bate-papo, a gravação é só o início de uma jornada que a gente tem junto agora. Então, cara, seja muito bem-vindo aqui. Você contribuiu muito. Tá Sinto-me forjado agora. Amém. Vamos lá. Para você que nos assiste, cara, eu quero agradecer, obviamente, aos nossos parceiros, a BMW do Brasil, ao Grupo Altstars, que nos ajuda a levar essa mensagem mais para frente. Também o pessoal da Eleven Capital, que acredita aqui que a gente pode contribuir através da educação. E na última semana, nós estivemos na BMW, na concessionária BMW, onde nós anunciamos o nosso novo parceiro, que é a Billiards, que traz esse conceito de a única fabricante do Brasil que fabrica aí as mesas de jogos, de xadrez, seja de sinuca, enfim, o que você quiser para o seu lazer. E a gente vai ter alguns desafios com os nossos convidados a partir de agora aqui. Então, obrigado pessoal da Billiards também, que acredita, que contribui, faz a experiência do nosso convidado aqui ser ainda mais interativa, tá bom? Todos os links, tudo aquilo que conversamos de parceiro estará aqui embaixo desse vídeo. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? @EltonEuler no Instagram e Elton Euler no YouTube. Estará aqui embaixo também desse vídeo. Nós nos vemos no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.